Boa tarde, pessoal. Hoje é dia 13 de outubro, 14/2, e é com muito carinho e imensa satisfação que promovemos a terceira semana Grandes Temas da Atualidade. Tudo iniciou com um desconforto meu e da Marise. Essa é uma historinha, né, de como começou a semana, como surgiu esse evento no colégio. A gente ficava muito desconfortável em ver que na semana da viagem dos formandos, a gente tinha poucos alunos frequentes, atividades esporádicas, que a gente não conseguia fazer um trabalho legal, robusto, né? Porque era uma semana que alguns estavam viajando, outros descansando. Então, para tornar essa semana mais atrativa, mais proveitosa, a gente sugeriu para a direção uma semana de palestras que contribuísse com os alunos que não viajavam e com os outros alunos que estavam presentes no colégio, que não eram formandos. Em 2018, isso aconteceu. Em 2019, a gente reproduziu esse evento, foi a primeira vez que o nosso querido psicólogo Rafael participou, e hoje ele volta, muito prazer que a gente recebe ele. Em 2020, a gente não elaborou, não trouxe esse projeto para o Meet de vocês, porque a gente estava com muitas incertezas, não sabia se ia voltar, não sabia se continuaria online, e a gente acabou vendo o tempo passando e cheio de coisas para fazer, e a gente não mexeu com esse assunto. Em 2021, a direção solicitou para a gente fazer de novo esse evento, e foi muito bom, porque a gente trouxe novamente o Rafael, eu e a Marise, e dessa vez com a colaboração da professora Rosinha, que está aqui presente. Eu gostaria que vocês abrissem a câmera, se pudesse, a Rosa, a Marise, e com a ajuda das pedagogas Camille e Carol, o Rafael Adams, o funcionário do colégio, que nos deu muito apoio, nos ajudou bastante nesse evento, a professora Regiane também, que nos ajudou muito, e agradecer a toda a direção que nos incumbiu dessa tarefa, confiou no nosso trabalho, e eu passo passo a palavra para o Mattioli, que é o diretor associado, que vai falar um pouquinho com vocês, tá bom? Obrigada, pessoal. Ok, obrigado, professora Márcia. Bom, como a professora Márcia disse, eu sou o Mattioli, eu sou diretor associado, estou diretor associado, e em nome da direção, né, e de todo o COTIL, eu quero já iniciar agradecendo a participação do psicólogo Rafael, e também agradecer o trabalho da equipe, né, que organizou essa semana. Estive dando uma olhada aqui nos temas, de fato são grandes temas da atualidade, né? E o Rafael já não é a primeira vez, e isso tem um sentido, né? Que esse tema aqui já é grande tema da atualidade já de um longo tempo, né? Não é de agora que isso daqui, que a autonomia e autoestima é um tema, né? Sempre atual, né? E com a modernização da sociedade, acho que isso tem sido cada vez mais solicitado, né? A atenção a esses temas. Fora isso, eu dei uma olhada na programação, né? Todos temas muito interessantes. Então, eu parabenizo a equipe que organizou, né? Como a professora Márcia já citou os nomes aí. E peço para os alunos, né, uma atenção, uma participação, né, nesses dias e nesses conteúdos, que são, de fato, muito importantes. Então, essa é uma interação que eu acho que é importante a gente ter com os alunos e mesmo com professores, né, não importa o grau, né, a categoria que são assuntos que são essenciais para as pessoas, não importa se seja professor, servidor não docente ou aluno, né? Então, são temas, de fato, muito relevantes. Então, eu quero agradecer a todos, desejar um grande sucesso e esperar que todos participem e que o ano que vem a gente continue enriquecer cada vez mais, né? E eu acho que o Rafael provavelmente será um convidado novamente semana que vem, né? Porque esse tema certamente não se esgota tão logo, né? Tá? Então, muito obrigado aos organizadores, obrigado ao Rafael. Sucesso a todos. Devolvo a palavra à professora Márcia. É só uma observação, eu tenho uma reunião daqui a pouco, então eu vou ficar um pouquinho para ver o início, né? Aí depois eu vou me retirar por outro compromisso, tá? É isso, obrigado.
Obrigada, Matioli. Bem, o Rafael, ele é psicólogo, bacharel em psicologia pelo Unesp, pós-graduando em psicopedagogia institucional e clínica, com aperfeiçoamento em orientação educacional e vocacional. Possui carreira desenvolvida na área clínica e educacional, atuando em programas de educação socioemocional e orientação vocacional há 12 anos. Coordenador sociopedagógico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo e orientador educacional do Colégio Jandira. Passo a palavra, então, para o Rafael, que a gente está muito grato da sua presença, tá, Rafa? Muito obrigada pela presença sua hoje. Obrigado, Márcio, pela apresentação. Agradeço mais uma vez pelo convite. É uma honra e um privilégio para mim estar aqui, participando mais uma vez desse evento. E todas as vezes que eu for convidado, podem ter certeza que eu vou receber esse convite aí com muita alegria, sempre de braços abertos. E que bom que tem tantas pessoas aqui com a gente. E se o título da palestra chamou a atenção de vocês, então sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. A gente vai falar sobre dois assuntos que são extremamente importantes. A gente vai falar sobre autonomia e sobre autoestima. E por que é tão importante a gente falar desses assuntos? A gente sabe que, na verdade, tanto a autonomia como a autoestima são fontes essenciais da nossa alegria de viver. É exatamente através da nossa autonomia e da nossa autoestima que a gente consegue se aceitar como a gente realmente é. É a partir da nossa autonomia que a gente consegue fazer escolhas seguras e responsáveis, que não é uma tarefa tão simples e tão fácil. É a partir disso que a gente aprende a amar a nós mesmos e, consequentemente, né, não menos importante, a gente começa também a aprender a amar as outras pessoas. E eu tenho uma boa notícia. A boa notícia é que tanto a autonomia como a autoestima, elas podem ser ampliadas ao longo da nossa vida inteira. Esses são dois conceitos, são duas habilidades, duas competências que nunca se esgotam. E o meu convite para vocês agora é que a gente comece imediatamente. A minha intenção aqui, óbvio, não é dar uma aula para vocês, é muito mais trazer um espaço de reflexão, em alguns momentos de provocação, para que a gente possa, de fato, sair daqui um pouco mais autônomo e com a nossa autoestima um pouco mais elevada. Esse é o nosso objetivo. E para começo de conversa, eu vou trazer para vocês aqui breves definições para ficar um pouco mais claro aonde a gente quer chegar. Então, se a gente pudesse definir autonomia, a gente poderia dizer que a autonomia nada mais é do que a nossa capacidade de realizar escolhas, mas não de qualquer maneira. Essas escolhas elas precisam acontecer de forma crítica e principalmente consciente. E aí é óbvio que a gente começa a pensar a partir daí que absolutamente tudo que a gente vive, aquilo que a gente é, a forma como a gente pensa, a forma como a gente sente, a forma como a gente se comporta, está intimamente relacionado às nossas escolhas. E isso, óbvio, está intimamente ligado à nossa autoestima. E a autoestima nada mais é do que uma necessidade humana fundamental. É a partir da autoestima que uma pessoa passa a confiar nas próprias ideias e em si mesma, compreendendo positivamente a sua imagem. O conceito parece ser simples, mas abordar esses dois assuntos não é tão simples quanto parece. Porque é óbvio que isso não é uma tarefa tão fácil. E é importante que a gente compreenda, então, que o nosso objetivo, o nosso foco aqui hoje, a reflexão que eu quero trazer para vocês, é exatamente a oportunidade que a gente tem diariamente de quebrar velhos padrões. Porque, como a própria imagem sugere para vocês, ou a gente muda, ou, infelizmente, tudo se repete. E é óbvio que todos os seres humanos, sem exceção, todos nós, e eu me incluo nisso também, a gente tem alguns padrões que não são tão bons assim. Infelizmente, a gente tem alguns padrões ruins mesmo, que muitas vezes a gente não enxerga.
E eu acho que o maior desafio que a gente tem é exatamente tentar entender esses padrões, tentar compreender um pouco melhor essas dificuldades, porque se a gente quer ter resultados diferentes, um dos pressupostos é que a gente comece, então, a ter ações diferentes. E a pergunta que não quer calar, então, é o que fazer para conseguir romper com esses velhos padrões, principalmente aqueles que são considerados ruins. Espero que isso seja o lema da vida de vocês de agora em diante. Persista e resista. Se nós pudéssemos seguir isso e aplicar isso na nossa vida diariamente, com certeza a gente conquistaria com muito mais êxito os nossos objetivos, realizaria com muito mais facilidade os nossos planos. E é muito importante que você, a partir de hoje, persista em absolutamente tudo que te ajuda, em tudo aquilo que te faz bem, que faz com que você se sinta melhor. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante que a gente tenha a capacidade de resistir a tudo que nos atrapalha. Então, é importante que você resista, principalmente na nossa vida escolar, na nossa vida acadêmica, que são assuntos que estão o tempo todo presentes. A gente precisa resistir à nossa desorganização. A gente precisa resistir às nossas distrações. A gente precisa, muitas vezes, resistir à nossa desmotivação. E por falar em motivação, eu preciso abrir já um parênteses aqui para vocês, porque motivar vem de motivo. E para a gente conseguir se motivar para alguma coisa, é muito importante que esteja claro o motivo que tem por trás daquilo. Às vezes, muitos adolescentes, muitos jovens e até mesmo os adultos se queixam que estão se sentindo muito desmotivados, que não sentem prazer nas coisas que eles realizam cotidianamente. E é fato que a gente gasta muito tempo da nossa vida fazendo coisas que a gente não gosta. Mas a partir do momento que a gente entende o motivo que existe por trás daquilo, fica muito mais fácil a gente se motivar para aquela atividade e conseguir realizá-la com muito mais êxito, de uma maneira muito mais saudável. Então, para começo de conversa, para a gente começar esse bate-papo, esse é o meu convite. Para que você, de fato, a partir de hoje, persista naquilo que te ajuda e, ao mesmo tempo, resista a tudo que te atrapalha e, consequentemente, te afasta da sua melhor versão. Mas é óbvio que para conseguir isso, a gente precisa estar um pouco mais atento. Porque a gente está tão acostumado a viver no piloto automático que às vezes a gente não percebe as coisas e as próprias armadilhas que existem ao nosso redor. E algumas dessas armadilhas, inclusive, elas estão na nossa própria mente. E há 3 armadilhas em especiais que eu gostaria de destacar aqui para vocês. Bom, a primeira delas diz respeito ao que a gente estava conversando até agora há pouco, que são esses padrões que são repetidos e que, infelizmente, nem sempre a gente consegue enxergar. Mas tem 2 outras armadilhas que são extremamente perigosas e que, às vezes, a gente é capturado por elas e perde a noção do quanto isso pode ser prejudicial para a gente. Uma delas são as velhas e conhecidas desculpas. Quem nunca disse, né? Eu não tenho tempo, eu não consigo prestar atenção na aula, meus pais não me apoiam, os meus amigos não me entendem, eu não gosto do professor, eu não gosto da professora. Bom, é muito importante que você entenda que o que você diz para você mesmo, infelizmente, na maioria das vezes, justifica o lugar onde você está. E essas desculpas, na maior parte das vezes, servem só para justificar o seu fracasso. Por isso é importante a gente sair desse piloto automático e estar um pouco mais atento a isso. E compreender realmente que essas velhas desculpas são armadilhas da nossa mente e que, infelizmente, nos aprisionam num lugar que nos impede de crescer, de aprender, de evoluir. Mas as desculpas não são as únicas armadilhas. Tem uma outra que é extremamente importante e que vocês precisam conhecer, que são nossas crenças. Mas não é qualquer tipo de crença, não. São as nossas crenças limitantes. Eu sei que muitos já se pensaram,
eu sou burro, eu sou muito lento, eu não vou conseguir. Às vezes tem aqueles que acreditam que matemática é muito difícil para eles, ou que física e química é impossível. Mas é muito importante que você entenda que essas crenças que você reforça sobre você mesmo podem ou te ajudar em alguns momentos, mas infelizmente, na maior parte das vezes, pode te atrapalhar. Porque são exatamente elas que te impedem de avançar. E é por isso que é muito importante a gente começar desde então a identificar essas crenças para começar a mudar um pouco os nossos pensamentos. Não é uma tarefa tão simples, mas como sugestão para conseguir administrar melhor essas armadilhas da nossa mente, eu sugiro para vocês que a partir de hoje vocês comecem a focar um pouco mais na solução. A gente precisa estar muito mais atento à solução e dar menos foco para os nossos problemas. A gente precisa de menos justificativas e a gente precisa de mais soluções. Porque, afinal de contas, são exatamente as perguntas que a gente faz para nós mesmos que moldam as respostas que a gente acaba encontrando onde a gente procura. Então, embora não seja uma tarefa fácil, isso também é uma forma da gente conseguir blindar um pouco mais a nossa autoestima de todas essas armadilhas e de todas essas ameaças que a gente sabe que existe ao nosso redor. Então é muito importante que você se lembre o tempo todo de qual é o seu objetivo, porque é exatamente isso que vai te dar motivação. É o teu objetivo que vai te trazer ânimo, é o teu objetivo que vai te trazer disposição para você conseguir passar por cima das suas desculpas. Infelizmente, quando a gente não presta atenção nisso, a gente é capturado por esses padrões de pensamentos que faz com que a gente fique desperdiçando a nossa energia, que faz com que a gente fique desperdiçando o nosso tempo, e a gente sabe que nada disso produz mudança, e principalmente as mudanças que a gente realmente precisa. Eu queria, inclusive, que vocês refletissem um pouquinho. Pensem no dia de vocês. Podem pensar no dia de hoje, inclusive, que está só começando. Tem muito chão pela frente ainda. Quantos por cento do seu dia, das horas que você viveu até agora, no dia 13 de outubro, você se preocupou, você se angustiou, ou às vezes você dormiu mal essa noite por coisas que estão fora do seu controle? Definitivamente, nós seres humanos, a gente precisa entender que a gente não é capaz de controlar tudo. E é muito importante a gente começar a diferenciar as coisas que a gente pode mudar das coisas que a gente não consegue mudar. Aliás, toda mudança que a gente espera no mundo, primeiro precisa começar dentro da gente. E aí, além dessas armadilhas que eu trouxe para vocês, eu queria aproveitar também para discutir com vocês outras questões que são extremamente importantes e que acabam, de alguma forma, prejudicando muito a nossa autonomia, a nossa capacidade de fazer escolhas, a nossa capacidade de decidir sobre a nossa própria vida, a nossa capacidade de assumir o protagonismo da nossa vida e, ao mesmo tempo, acaba minando demais a nossa autoestima, que é a forma como a gente pode se ver. E é óbvio que a gente poderia ficar aqui listando uma infinidade de coisas que prejudicam tanto a nossa autonomia como coisas que podem derrubar a nossa autoestima. Mas eu tenho certeza que essas 5 que eu destaquei aí para vocês faz parte da vida de todo mundo, inclusive da minha. E eu queria começar por essa, na primeira coluna da segunda linha, se criticar. Mas antes de falar sobre isso, eu queria exibir um vídeo para vocês. Esse vídeo ele foi elaborado pela marca Dove, que é uma marca de cosméticos, eu acho que todo mundo conhece, o sabonete, o shampoo. Foi uma experiência que foi feita com algumas mulheres, porque, afinal de contas, quando a gente fala em autoestima, talvez a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas seja a questão estética, e a autoestima extrapola a questão estética. A gente está muito acostumado a olhar só para fora, e, na verdade, quando a gente se propõe a pensar sobre autoestima,
A gente precisa começar a olhar um pouco mais para dentro. E eu acho que essa experiência que vocês vão assistir agora traduz muito bem isso que eu quero trazer aqui para vocês hoje. Então, eu vou descompartilhar aqui com vocês a minha apresentação para poder exibir o vídeo. Márcia ou Marise, se vocês não estiverem ouvindo bem, vocês me avisam, por favor, tá bom? I always thought people were so cute and they have the little cheeks and they're like rosy, but mine are pretty plain. If I was going to change one feature about my face, I would say that I would want fuller lips. I'm definitely a person that looks tired when I'm tired, and Perdeu o som, Rafa, mas tudo bem, já tá ali. I'm a forensic artist. I was trained at the FBI Academy in 1993 in composite art. Worked for the San Jose Police Department as the police artist from 1995 to 2011. we didn't really know what we were doing, so that was nerve-wracking for everyone. I showed up to a place I'd never been and walked into this big warehouse, and at the very end, there was a guy with his back to me with a drafting board. I had a curtain separating me so that I don't see him. We'll begin. First of all, tell me about your hair. Brown, long, I guess a little bit past my shoulders. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. Yeah, the brown eyebrows, dark brown eyebrows. Okay. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. I guess I haven't really compared it to anyone else's chin, but especially when like I smile, I just feel like it kind of protrudes a little bit. What would be your most prominent feature? Kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. You sort of realize, oh man, now I have to talk about myself and think about my looks. I'm 40, so I'm starting to get a little bit of the crow's feet thing going on. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. I still didn't know. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin was a nice, thin chin. The women were really critical about molds or scars or things like that, and yet they were describing just a normal, beautiful person. She had nice eyes. They lit up when she spoke and were very expressive. The length of the nose, what is that like? It's short. Short. Yeah, cuteness. Her face was fairly thin. She had blue eyes, very nice blue eyes. Okay. So this is your self-described image, and then somebody else described you when I did this sketch. I have this whole thing about having dark circles and crow's feet around my eyes, and that was not part of the sketch at all that the stranger did. The stranger's was a little more like gentle. It's really different. Just very strange. She looks closed off and fatter. She just looks kind of shut down. Sadder, too. The second one is more beautiful. I think they're catching more of that from you. Yeah.
She looks more open and friendly and happy. I've come a long way in how I see myself, but I think I still have some way to go. I have some work to do on myself. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. Chloe's perception was so clearly different. Her picture looked like somebody I thought I would want to talk to and be friends with, like a happy, light, much younger, much brighter person. It's troubling. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Our self-perceptions are generally kind of harsh and unbecoming when really that's not how the world sees us. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right, and we should spend more time appreciating the things that we do like. Quase que um tapinha leve na cara, né, gente? Porque, no fundo, todos nós fazemos isso com a gente mesmo. E é muito estranho a gente começar a perceber que os outros, na verdade, que conhecem a gente superficialmente, às vezes conseguem descrever a gente muito melhor do que a gente mesmo. Por isso que é muito importante a gente se respeitar um pouco mais. Por isso que é tão importante a gente se aceitar um pouco mais. Por isso que é tão importante a gente desenvolver essa autonomia, essa autoestima. Porque, afinal de contas, somos nós que convivemos com a gente o tempo todo e somos nós os únicos que vamos conviver com a gente pelo resto das nossas vidas. E se a gente não aprender a se amar, se a gente não aprender a se respeitar, se a gente não aprender a se aceitar exatamente como a gente é, as coisas se tornam muito mais difíceis. E tem uma série de outras coisas aí, né, que podem minar e atrapalhar a nossa autonomia, a nossa autoestima. Por exemplo, não se cuidar. A gente está falando aí de um período pandêmico, a gente sabe o quanto a questão do autocuidado foi discutido durante todo esse período. A nossa dúvida em relação à nossa capacidade, infelizmente a gente sabe que o medo de errar muitas vezes paralisa a gente, o medo impede a gente de progredir, o medo traz esse sentimento de fracasso, de insegurança. Eu gosto muito, inclusive, de uma frase do Shakespeare, que eu queria compartilhar agora com vocês, que diz exatamente isso. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que com frequência poderíamos ganhar por simples medo de arriscar. Então, o meu convite é que você possa se arriscar um pouco mais, se permitir um pouco mais, se amar um pouco mais, seja mais gentil e carinhoso com você, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir caminhar muito mais. Mas, eu deixei essas 3 últimas frases por último, não por acaso. Se comparar com os outros, se criticar, não se cuidar, achar que a vida dos outros é melhor do que a sua. E eu deixei por último porque a gente sabe que, infelizmente, nos dias de hoje, a gente sofre forte influência das redes sociais. E não tem como a gente falar de autonomia, e não tem como a gente falar de autoestima, sem citar o efeito que isso está provocando na nossa vida. Porque é óbvio que vocês já perceberam como a vida dos outros é perfeita e cheia de felicidade quando a gente olha os perfis dessas pessoas nas mídias sociais. Mas, por favor, não se engane.
Ninguém é perfeito, ninguém. Eu não sou perfeito, a Márcia não é perfeita, seus pais não são perfeitos, seus melhores amigos não são perfeitos, a sua namorada, seus namorados não são perfeitos. Por que você precisa ser perfeito? Perfeito em latim, inclusive, significa feito até o fim. E de uma coisa a gente tem certeza, que a gente nunca vai estar pronto, então a gente nunca vai ser perfeito. Mas quando a gente olha lá nas mídias sociais, a gente vê que as pessoas não têm problemas. O problema é que o que a gente precisa perceber é que os posts que a gente vê lá, eles são apenas uma única face do que as pessoas querem mostrar. Então é muito importante que a gente comece a perceber que isso não pode ofuscar a percepção que a gente tem da gente mesmo. Aliás, quando a gente fala em baixa autoestima, a gente está falando nada mais, nada menos do que uma visão que a gente tem embaçada sobre a gente mesmo e que sofre muita influência, sem sombra de dúvidas. Porque a imagem que a gente tem da gente, ela não é herdada, ela é aprendida. E a gente aprende isso o tempo todo, todos os dias. E eu espero que a partir dessa experiência que a gente está tendo aqui, você comece a aprender de uma outra perspectiva, que seja um pouco mais positiva para você. Então, tome cuidado com a relação que você estabelece com as redes sociais e com o que você vê lá, tá? Porque é óbvio que ninguém posta o próprio fracasso, ninguém fala lá sobre os seus medos, sobre as suas inseguranças, muito pelo contrário. As pessoas, elas se acostumaram a postar aquilo que é prazeroso, aquilo que é bonito. E a gente esquece que o que a gente vê lá é só o palco dessas pessoas. E que muitas vezes, e eu acredito que em 99,9% das vezes, o bastidor é completamente diferente do palco que a gente está vendo lá. Então não se enganem. Às vezes a gente começa a acreditar que o vizinho, a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. Mas não se esqueça que às vezes essa grama pode ser mais verde porque ela é uma grama artificial. Então, cultive a sua própria grama, cuida da sua própria vida e não se apegue tanto a essa vida perfeita que você está acostumado a ver nas redes sociais. Tá? A gente sabe que, infelizmente, isso mina demais a nossa autoestima e, consequentemente, interfere também na nossa capacidade de ser autônomo. Então, por favor, esse é o meu convite para você. Seja autônomo. E para ser autônomo, você precisa buscar a tua felicidade nas suas próprias escolhas e não nas escolhas das outras pessoas. Você precisa entender o que faz bem para você. Você precisa entender definitivamente que tem muitas coisas, inclusive algumas pessoas, que sugam a nossa energia, mas que às vezes a gente não tem controle nenhum sobre isso. E pior do que isso, na maioria das vezes a gente se auto-engana. Então, o que a gente pode fazer diante disso? O que nos cabe? Eu sei que tem muitas pessoas que estão me ouvindo agora que sabem o que fazer, mas tem pouquíssimas pessoas que realmente fazem o que sabem. E aí é uma questão também de escolha. Você é que decide de qual lado você vai escolher. É você que decide de qual lado você vai ficar. Embora não seja uma decisão simples, é importante que você se pergunte o tempo todo. Será que você é capaz de estabelecer relações de verdadeira intimidade com as pessoas da sua família? Com os seus amigos? Será que você consegue, é capaz de estabelecer relações de verdadeira intimidade com você mesmo? Óbvio que nas aulas de filosofia que vocês têm, vocês já devem ter ouvido inúmeras vezes os professores dizendo para vocês que a gente vive hoje tempos chamados de tempos líquidos. Eu sou parte desses tempos, mas vocês também são parte disso. E é importante a gente conhecer um pouco mais para a gente entender de que forma isso influencia a nossa vida. Aliás, um dos pioneiros desse conceito que a gente conhece é o Bauman. E ele fala exatamente isso. Nada é para durar. Então, quando a gente se pergunta o que são tempos líquidos, que é exatamente o que a gente vive hoje,
é exatamente essa sensação de incerteza. São esses tempos onde a gente não tem mais certeza de nada. Inclusive, no meio da pandemia, a própria ciência, que sempre foi dona das verdades absolutas, muitas vezes por questões ideológicas, outras vezes por questões políticas, foi colocada à prova, foi questionada. Então, é muito importante que a gente entenda que a gente está envolvido nesse processo. É muito importante que a gente entenda que é exatamente essa condição que nos gera insegurança. E é muito importante que a gente não perca de vista o que é mais importante para a gente, que é a nossa autorrealização, e mais importante do que a própria autorrealização, porque sem ela, acho que a própria autorrealização não acontece, que é a conquista da felicidade. Esse deve ser o nosso maior projeto de vida. E, diariamente, em meio a tantas informações que a gente é bombardeado, a gente vive, inclusive, um processo de infotoxicação, eu fico me perguntando, o que faz os homens e as mulheres de hoje felizes? O que faz as crianças, os adolescentes? O que faz os idosos felizes? O que te faz feliz hoje? Você já se perguntou isso? Você já se fez essa pergunta? Porque é muito importante a gente começar a prestar um pouco mais de atenção como que as pessoas, como cada um de nós, como a gente lida com os nossos conflitos. Seja os conflitos externos, que é muito mais fácil da gente enxergar, como também os nossos conflitos internos. Infelizmente, esse modelo de produção capitalista que a gente vive, essa lógica do capitalismo que a gente vive, incentiva o tempo todo a gente olhar só para fora. A gente é treinado o tempo todo a olhar para fora. Aliás, a gente é treinado o tempo todo a procurar na prateleira do supermercado ou a procurar na vitrine dos shoppings os produtos, as coisas que vão garantir a nossa felicidade. E, infelizmente, é nessa lógica consumista que a gente vai encontrando sentido para as nossas vidas. Mas será que é realmente esse o caminho? Será que isso, ao invés de fazer bem para a nossa autoestima, será que ao invés disso nos garantir autonomia, nos tem feito exatamente o contrário, nos está levando num caminho, numa direção exatamente oposta, de aprisionamento, de uma própria escravidão, inclusive, muitas vezes a gente se torna escravo da gente mesmo, e o próprio Bauman, ele diz, quem teve a oportunidade já de estudar ou de ler o que foi publicado, que a gente vive um processo constante de coisificação do homem e das próprias relações humanas. Mas a gente não pode se perder da gente mesmo. É esse o maior perigo, é essa a maior ameaça. Porque se a gente não ter um olhar atento e crítico a isso que está acontecendo com a gente, com os nossos entes queridos, a gente acaba se tornando marionete desse sistema. E a gente acaba criando uma armadilha que a gente não consegue mais se desvencilhar. E muitas vezes, ao invés de se reaproximar da nossa própria essência, a gente acaba fazendo exatamente o oposto. Sem que a gente perceba, a gente está fugindo da gente mesmo. E é por isso que tem tantas pessoas num processo de adoecimento. É por isso que a gente lida com tantas pessoas que enfrentam um problema de autoestima baixa e não sabem mais como fugir dessa engrenagem que é tão perversa. Será que a gente está fadado a ficar mergulhado nesse buraco negro aí que a gente próprio criou? Ou será que existe um caminho saudável para a gente conseguir realmente ser feliz e se empoderar daquilo que a gente realmente é? Uma coisa é fato, e eu acho que essa é uma das reflexões mais importantes que a gente precisa fazer aqui. Nós, como seres humanos, a gente não consegue ser feliz o tempo todo. Embora esse seja o nosso projeto, seja exatamente onde qualquer um de nós queira chegar, é muito importante que a gente entenda que no meio do caminho,
a gente também vive sentimentos de angústia, que a gente também vive sentimentos de ansiedade, que a gente também lida o tempo todo com a insatisfação. E muitas vezes, inclusive, a gente nem sabe por quê, né? E é tão difícil a gente entender o porquê, porque, infelizmente, na maior parte do tempo, a gente vive em função das escolhas da própria sociedade. E isso faz com que a gente se desconecte da gente mesmo. Então, o passo mais importante que a gente precisa dar é em direção a nós mesmos. A gente precisa se reconectar com a nossa essência. A gente precisa reassumir o centro da nossa vida. Porque a gente foi ocupando esse lugar com tantas outras coisas, com outras pessoas, com a opinião das pessoas, do que elas pensam a nosso respeito, do que elas querem para a gente, que a gente foi se afastando do centro da nossa vida, que a gente foi se desconectando da nossa essência, e sem sombra de dúvidas, isso gera sofrimento. Então é muito importante que a gente crie um tempo, é muito importante que a gente desenvolva uma prática para que a gente consiga olhar para a gente mesmo. É muito importante que todos os dias, sem exceção, a gente se pergunte: quem sou eu de verdade? Porque eu não sou simplesmente aquilo que os outros dizem o que eu sou. Embora as pessoas tenham um papel importantíssimo no nosso processo de subjetivação. Mas sou eu que escolho. Eu tenho autonomia para decidir o que eu quero ser. Inclusive, eu preciso ter autonomia para poder decidir o que eu não quero ser. E são tantas as escolhas, são tantas as possibilidades que a gente tem, que a gente dispõe, que a gente precisa entender que o futuro fora de nós é uma constante construção que começa primeiro dentro de cada um de nós. É fácil? Não, eu tenho consciência de que não é. Mas a gente precisa, para ser realmente autônomo e para viver melhor, se desvencilhar desse caminho que é tão tortuoso para a gente, especialmente para nós que somos jovens e que muitas vezes não dispomos de tantos recursos internos que a própria maturidade, a própria experiência vai presenteando a gente. Para poder se blindar, para poder filtrar algumas situações que são realmente muito nocivas para a nossa saúde emocional. Mas a gente sabe que a gente precisa se desvencilhar dessa ditadura da felicidade. E embora eu não tenha falado sobre isso ainda, não dá para a gente esquecer que no ano de 2020 a gente foi surpreendido, né? Inclusive a gente foi surpreendido por uma crise que eu tenho certeza que ninguém esperava. E isso, infelizmente, interrompeu a nossa jornada, isso, infelizmente, interrompeu o nosso caminho rumo aos nossos objetivos, isso, infelizmente, acabou interrompendo muitos dos nossos sonhos. A nossa vida ela mudou completamente nesse último ano e não tem como a gente não sair machucado devido a tudo isso. Mas existe uma coisa que pode ajudar cada um de nós a melhorar o nosso ânimo de uma forma, assim, incalculável, que é talvez o passo mais difícil que a gente precisa dar, embora seja o mais importante, que é a ousadia da gente ser honesto com os outros a respeito do que a gente está sentindo. Porque eu acho que não é segredo para ninguém, e se você nunca percebeu isso, está na hora de você ser um pouco mais honesto, inclusive com você mesmo, de começar a perceber que na maior parte do tempo a gente fica sustentando uma fachada que é falsa e que às vezes tem um custo muito grande para a gente e pode se tornar muito pesado, inclusive emocionalmente, às vezes até fisicamente. Uma fachada que fica demonstrando grande coragem o tempo todo. Por que a gente insiste em dizer que está tudo bem? Por que a gente insiste em dizer que a gente está ótimo? Por que a gente insiste em viver nessa ditadura da felicidade? Infelizmente, o que a gente sabe é que essa nossa postura, se por um lado pode até nos tornar bem-quistos, mais bem vistos pelas pessoas, por outro lado, a gente precisa entender
que isso não nos ajuda em absolutamente nada. Então, eu acho que está na hora da gente parar de ostentar essa bravura artificial e a gente precisa confessar de uma vez por todas que o que a gente está vivendo realmente não é fácil e que a gente está passando, sim, por maus bocados. Eu tenho certeza que quando as pessoas ouvirem isso, elas podem se conectar com a gente, inclusive, e começar a se impressionar com a nossa força e com o nosso vigor, reconhecendo que, assim como eles, nós também somos vulneráveis. E se tem uma coisa que a gente ganhou com essa crise, com essa pandemia que a gente está vivendo, é exatamente essa liberdade da gente ser um pouco mais sincero com aquilo que a gente está enfrentando. A pandemia tornou o custo dessa honestidade um pouco mais baixo. E, infelizmente, na maior parte do tempo, a gente acaba sendo injusto com a gente mesmo quando a gente começa a acreditar que a gente não consegue lidar com algo que vai além da nossa felicidade. A gente esquece que a tristeza, que a ansiedade, que a raiva, que a angústia, que o medo, eles também fazem parte da nossa humanidade. E como ser humano, a gente foi feito para enfrentar as dificuldades. Porque é a partir das dificuldades, é a partir dos obstáculos que a gente enfrenta, que a gente aprende, que a gente cresce, que a gente amadurece. Então, para que a gente vai continuar fingindo que não tem dor? Por que a gente insiste em negar essa angústia? A gente não vai conseguir sair ileso e muito menos perfeito disso que está acontecendo. Aliás, insistir em acreditar nisso é uma questão de auto-engano e isso pode machucar a gente muito mais. Ao invés disso, é melhor a gente reconhecer que esse momento é sim muito difícil, que ele é sim cheio de problemas em todos os níveis, na esfera da saúde, na esfera política, na esfera social, na nossa vida pessoal, nas nossas relações. Mas aí, depois de reconhecer isso, a gente precisa dar um passo. A gente precisa colocar foco naquilo que merece foco. Porque a gente sabe que se lamentar, ficar reclamando, ficar se vitimizando, se culpabilizando, ser acusatório em relação às outras pessoas, isso não é nem um pouco construtivo para o nosso objetivo. Isso não ajuda em nada na nossa autoestima. Muito pelo contrário. Então, eu queria já começar a encerrar meu discurso aqui, esse bate-papo com vocês, dizendo para vocês e convidando vocês que eu gostaria muito que vocês todos os dias tivessem a oportunidade de visitar o Amigo do Espelho. Que vocês todos os dias pudessem se lembrar daquele carinha, daquela mocinha que olha para vocês todos os dias no espelho do banheiro. E que vocês comecem a olhar aquela pessoa com bons olhos. E que vocês comecem a perceber e analisar se vocês têm respeito pelo que vocês veem ali no espelho. Então, para que a gente consiga assumir essa postura, é muito importante que a gente compreenda que ninguém pode tudo e que ninguém consegue ser forte o tempo todo. Que ter uma boa autoestima não significa que você vai acertar sempre e que muitas vezes as coisas não vão sair exatamente como você planejou. Mas está tudo bem se não está tudo bem, porque a gente acaba vivendo menos, amando menos, ousando menos, em nome desse medo que a gente tem, por conta dessa falta de autonomia, por conta dessa autoestima que muitas vezes é deixada de lado. É cognitivamente impossível ter controle de tudo. Então, escolha
as suas batalhas. A gente não pode deixar que os nossos inimigos internos sabotem o nosso propósito. E tem uma coisa que eu acho que é o mais importante. Para você ter mais controle sobre você mesmo, sobre o que você pensa, sobre o que você sente, da forma como você age, se comporta diante de determinada situação, se você quer realmente conquistar um pouco mais de autonomia, se você quer realmente trabalhar um pouco melhor a sua autoestima, você precisa se conhecer. Você precisa aprender a nomear os seus sentimentos. Você precisa começar a ressignificar muitas das suas crenças, porque, embora a gente não controle o tempo todo o que ocorre com a gente, e de fato a gente tem controle sobre muitas poucas coisas, a gente tem todos os dias o poder de decidir como a gente vai reagir diante disso. Ninguém escolhe ficar triste. Ninguém escolhe ter medo, ninguém escolhe ficar ansioso, mas a gente tem a opção de escolher como a gente vai lidar com a tristeza, como a gente vai lidar com a ansiedade, como a gente vai lidar com o medo. E isso, óbvio, é um processo de autoconhecimento, que não é tão simples. Então, assuma uma postura de autorresponsabilidade. Porque normalmente a gente fica responsabilizando as pessoas ou as coisas pelos nossos próprios fracassos. E a autonomia é exatamente o oposto disso. É você se autorresponsabilizar por todas as suas escolhas e pelas consequências dela. Mas comece focando naquilo que está no seu alcance. Então vão algumas dicas aí para vocês. Primeiro, não reclame tanto. Vocês já devem ter percebido que a reclamação, infelizmente, coloca a gente num ciclo vicioso. E que quanto mais você reclama, mais você tem uma perspectiva negativa sobre você e sobre a situação que você está vivendo. Além disso, a gente precisa tomar muito cuidado para não se tornar uma esponja. Porque é normal, especialmente em momentos de crise, como esse que a gente está vivendo, a gente querer absorver tudo, a gente querer dar conta de tudo. E isso é uma armadilha muito perigosa. Então, comece a filtrar o que é essencial para você. E se você não conseguir sozinho, peça ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Seja ajuda física ou seja ajuda emocional, busque ajuda sempre que você precisar. E mais do que isso, se trate com mais carinho. Continue cuidando de você mesmo, faça aquilo que te faz bem, cuide do seu bem-estar. Com base nisso tudo que eu disse para vocês, se eu pudesse resumir, eu diria que vocês e eu e todos nós, a gente precisa entender, sobretudo, que a gente é frágil. Então, não fique escondendo as suas dores, não se compare com as pessoas mais próximas de você, porque cada um vive a mesma situação de uma maneira diferente. Não espere perfeição nem de você e nem das pessoas, porque isso é delirante, e isso pode, inclusive, te custar caro demais. Então, no final das contas e no começo dos contos, o mais importante é que você tenha mais carinho com você mesmo. Seja mais carinhoso com você mesmo, se trate com um pouco mais de respeito, e mais do que isso, em nenhum momento desista, porque eu tenho certeza que tem alguém que pode estar se inspirando em você. E se você não conhece essa pessoa ainda, muito prazer, meu nome é Rafael, e a partir de hoje, ao longo desses 50 minutos que a gente esteve aqui junto, conversando, eu sou essa pessoa. Então, vocês podem contar comigo, eu me coloco à disposição de vocês. E antes de encerrar, para dar tempo de eu beber uma água aqui, antes da gente poder conversar um pouquinho, para a gente abrir para esse bate-papo, eu queria encerrar essa minha fala, essa minha reflexão, através de uma música. Ela não é nova, provavelmente não deve estar bombando aí nas playlists. Ela foi gravada pelos Mutantes,
mas eu acho que é uma reflexão importante que a gente precisa fazer sobre o que é ser feliz. E que a gente entenda definitivamente que se esse realmente for o nosso maior projeto, a gente tem que estar disposto a superar os obstáculos que vão aparecer no nosso caminho. Mesmo que para conseguir isso, às vezes, a gente pareça louco. Mas se para ser feliz a gente precisar parecer louco, então eu te convido a ser louco como eu. E essa música ela traz uma reflexão a respeito disso e eu queria compartilhar com vocês. E aí, assim que terminar a música, a gente volta aqui e aí eu abro para o bate-papo, tá bom? Vamos lá, então. Dizem que sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco por eu ser feliz, mas louco é quem me diz que não é feliz, não é feliz. Se eles são bonitos, sou eu. Se eles são famosos, sou Napoleão. Mas louco é quem me diz e não é feliz, não é feliz. Eu juro que é melhor não ser o normal. Se eu posso pensar que Deus sou eu, se eles têm 3 carros, eu posso voar. Se eles rezam, eu já estou no céu. Mas louco é quem me diz e não é feliz, não é feliz. Ah, eu juro que é melhor não ser o normal. Se eu posso pensar que Deus sou eu.
Eu sou e espero que vocês também sejam. Mesmo que para isso a gente pareça louco, mesmo que para isso a gente precise ser louco, o importante é que a gente seja feliz, e é isso que eu desejo para vocês nessa tarde e pelo resto dos dias da vida de vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite, e agora aqui eu fico à disposição de vocês para a gente poder conversar, para responder as dúvidas se tiver. Obrigado, Márcia, obrigado, Marise, obrigado a todos. Nós que agradecemos, Rafa. Eu vou abrir para o pessoal, quem quiser ou levanta a mãozinha no sistema ou manda pergunta, enquanto vocês vão... Ah lá, tem uma pergunta aqui. Sandro, pode falar. Olá, eu estava esperando aqui se algum estudante gostaria de fazer alguma pergunta, mas ainda há tempo para isso, né? E eu quero agradecer ao Rafael, né, dar os parabéns aí, porque nós temos muitos eventos interessantes no Cotil, né? E esse encontro é um desses eventos. Mas é muito difícil ter 3 dígitos de audiência durante todo o tempo, né? Eu sei que aqui a lógica não é a das likes, mas, sem dúvida alguma, esse número é muito representativo, né, da importância da sua participação. Parabenizo também a comissão organizadora, né, que teve a feliz ideia de convidá-la novamente. Eu acho muito importante quando você menciona esses autores contemporâneos, né, como Bauman, que nos trazem uma compreensão tão precisa, né, do que nós estamos vivendo. Bauman, que não teve a oportunidade de vivenciar esse momento dramático que a gente está vivendo, mas que, de alguma maneira, previu em sua obra essa atmosfera líquida, né? Essa atmosfera de imprecisão, de impermanência. Né? E eu me lembrei da crítica que ele faz, usando o exemplo da internet, que você mencionou, das conexões, né? Então, num dado momento, ele vai dizer, olha, eu posso ter 500 amigos nas redes sociais, mas que relações eu estabeleço? Né? Então, estar conectado não é se relacionar com as pessoas. Né? Quero trazer aqui mais uma imagem, dessa vez de um sociólogo português chamado Boaventura de Souza Santos. Né? Quando você falou de autoestima e do espelho, né? Tem uma imagem muito bonita que ele coloca, o Boaventura, que é a imagem do espelho e da estátua. Né? Então, ele vai dizer, num dado momento, eu acho que é numa obra chamada A Crítica da Razão Indolente, e ele vai dizer o seguinte, olha, o espelho normalmente é algo que nós usamos para saber se está tudo bem, se dá para melhorar alguma coisa, né? E ele exatamente reflete aquilo que é a nossa imagem. No entanto, com o passar do tempo, esse espelho ele vira uma estátua, uma espécie de tótem, e nós não vemos mais o nosso reflexo, nós vemos aquilo que nós projetamos, né, como o ideal. É o espelho social, como ele vai chamar, né? Então, em que medida o nosso espelho, ele deixa de ser o nosso espelho pessoal e passa a ser um espelho social no sentido dos modelos? E aí fica a pergunta, né? Quem define esses modelos? Né? Será que nós somos autônomos? Será que nós somos realmente livres, né? Quando ficamos muitas vezes escravizados pelo consumo, escravizados por modismos, né? Por normatividades que são construídas culturalmente, mas que nós naturalizamos. Né? Então, eu acho que você traz questões muito importantes. Eu queria um pouquinho mais do seu comentário a esse respeito. Muito obrigado. Obrigado a você, Sandro. Sandro, você é professor de filosofia, né, pelo visto? Não de história. Ah, mas está ali, está junto, né? Caminham juntos. Sim, a filosofia faz parte da história também. Com certeza. Aliás, é a mãe de todas as ciências, né? Sim. Nós, psicólogos, inclusive, a gente se baseia o tempo todo, se apoia o tempo todo na própria filosofia, que é a mãe. Mas foi muito bom isso que você colocou, porque eu acho que acrescentou um pouco. Pela falta de tempo, é óbvio que a gente não pode se debruçar muito sobre todas as questões, se aprofundar, mas a gente tem a oportunidade, pelo menos, de fazer pensar, de provocar. E é muito bom você colocar isso, porque, já que você buscou referências aí na filosofia, eu trago aqui uma referência também da psicologia,
que é o Jung, que é um psicanalista, e ele fala, quanto mais a gente estuda, a gente vai percebendo isso mesmo, de como a nossa mente ela se divide em duas estruturas, né? Que é o consciente, que é aquilo que a gente controla, e o nosso inconsciente. E o Jung ainda propõe essa subdivisão desse inconsciente no inconsciente individual e no inconsciente coletivo, que é o que realmente rege, né, a nossa vida, porque infelizmente a gente é muito mais pautado na visão do outro do que propriamente na visão que a gente tem da gente mesmo. Tanto que o tempo todo a gente é capturado pelos próprios estigmas, paradigmas, padrões que a sociedade vai impondo, né, e que vai estabelecendo como verdade absoluta, e é exatamente isso que muitas vezes leva a um processo de adoecimento, quando a gente começa a perceber que a gente não consegue se encaixar naquele padrão, que a gente não consegue entender as expectativas que estão sendo impostas, e por a gente acreditar que a gente precisa realmente seguir esse caminho para conseguir ser feliz, a gente se distancia da nossa melhor versão, que a gente só vai realmente encontrar dentro da gente mesmo e não fora. Mas toda essa lógica aí que você colocou, e somada aí ao modelo de produção capitalista, infelizmente, nos incentiva o tempo todo a olhar sempre para fora, né? E poucas vezes para dentro. Até porque se a gente não consome, o capitalismo não sobrevive. Então, essa lógica consumista aí precisa realmente condicionar os nossos olhos, a nossa mente, para o tempo todo estar buscando coisas que nos satisfaçam e que nos tornam felizes. O ter passou a ser muito mais importante do que o ser, né? E vai levar um tempo ainda, nós vamos precisar de muita discussão para conseguir reinverter esse processo, infelizmente. Rafa, tem uma pergunta de uma aluna, da Ana. Como saber a diferença de quando estamos nos auto-sabotando, inventando desculpas, de quando estamos dando um tempo necessário nos estudos, por exemplo? Ótima pergunta, hein? A pergunta que vale R$1 milhão. Bom, não é tão simples respondê-la, até porque o que motiva cada um é pessoal. Mas é muito importante que a gente entenda e defina, e a primeira coisa que tem que estar claro é quais são os nossos reais motivos. É por que a gente faz aquilo. E muitas vezes a gente se alia com quem, na verdade, é nossa pior inimiga, que é a nossa vontade. Vontade a gente tem de não fazer nada. Se dependesse da nossa vontade, talvez hoje, quando o meu despertador tocou às 5 horas da manhã, eu não tivesse levantado. Eu preciso o tempo todo lutar contra a minha vontade para poder fazer aquilo que realmente me faz bem. E eu acho que essa é uma das primeiras coisas que a gente precisa se preocupar, principalmente em relação aos estudos. As pessoas, às vezes, ficam tentando encontrar motivação no próprio ato de estudar. E nem sempre estudar vai ser tão prazeroso assim. O mais importante é que esteja claro, tanto para a Ana como para os colegas, o que a motiva a estudar. O que ela quer conquistar a partir disso. Onde ela quer chegar através dos estudos dela. É isso que deve nortear a rotina de estudos dela, e é isso que vai motivá-la, inclusive fortalecê-la, empoderá-la, para ela lutar contra essa vontade de não estudar, de não fazer nada. Mas mesmo assim, a gente precisa entender por outro lado, eu acho que a pergunta dela traz um pouco disso também, se eu entendi, a importância da pausa. Porque não adianta nada a gente colocar foco só numa área da nossa vida, e, de alguma forma, banalizar as outras áreas. Então, assim, precisa ter um equilíbrio. A gente precisa entender que o problema não é a falta de tempo, mas é a prioridade que a gente dá para as coisas. Porque a gente não faz nada ou deixa de fazer por falta de tempo, mas porque aquilo é ou não prioridade para a gente. Então, é muito importante que a gente entenda que não é a velocidade que é importante. O que é importante, que faz diferença realmente para a gente, é a direção. Porque a gente não consegue, por exemplo, trocar a roda, o pneu de um carro com ele em movimento. A gente só consegue fazer isso com ele parado. A gente precisa estacionar o carro para conseguir trocar o pneu. E isso acontece o tempo todo na nossa vida. Então, Ana, a pausa ela também é importante.
mas ela precisa acontecer no momento certo, na hora adequada. E a gente tem que ter esse discernimento, se essa pausa é realmente importante, se ela é realmente edificante, ou se é só uma forma de justificar a nossa falta de vontade para aquilo. E aí a falta de vontade é um dos nossos maiores sabotadores, sem sombra de dúvidas. Pessoal, alguém gostaria de perguntar alguma coisa diretamente ao Rafa? Senão eu vou fazer uma pergunta. O Rafa, eu vou aproveitar aqui o espaço. A felicidade é muito relativa, né? Porque muitas vezes tem pessoas que se realizam, são muito felizes com muito pouco que eu digo na questão material, mas não é só isso. Às vezes a gente está extremamente feliz assistindo um filme com pipoca no cinema, não é? Ou eu adoro planta, eu adoro artesanato, e muitas vezes as pessoas acabam achando que felicidade é ser o filho do Luciano Huck, né? Viajando o ano inteiro. E isso, para mim, não é felicidade. Como que a gente mede em que situação a gente se encontra? Onde a gente acha a nossa felicidade? A gente precisa voltar aos conselhos dos gregos antigos para responder isso, Márcia. Porque se a gente tivesse se atentado lá desde o início, há tantos anos atrás, quando eles discutiam a importância do autoconhecimento, quando a gente ouve, por exemplo, aquela velha frase do Sócrates, conheça-te a ti mesmo, a gente começa a reconhecer, então, que é a partir daí que a gente consegue encontrar a resposta para isso. A gente só vai entender realmente o que faz a gente feliz ou não a partir do momento que a gente se conhece. E essa aventura nem sempre é fácil, porque a gente está acostumado, até por uma questão de segurança, a querer nadar sempre em águas muito rasas. E para a gente se conhecer de fato, a gente precisa se equiparar um pouco mais, a gente precisa se munir de um pouco mais de instrumento para conseguir mergulhar um pouco mais fundo. O problema é que, às vezes, essa viagem nem sempre ela é prazerosa, muito pelo contrário. Muitas vezes a gente é obrigado a desengavetar algumas coisas que estavam enterradas ali há muito tempo, que podem causar angústia, ansiedade, mas esse é o único caminho para a gente encontrar realmente a verdadeira felicidade, que é se reconectar realmente com a nossa essência e não com a nossa aparência. Pessoal, alguém gostaria de falar alguma coisa? Rosinha, Marise? Ô, Rafa, imagina a situação dos nossos alunos, enquanto eles vão pensando, ninguém se manifesta, eu tenho um monte de coisa para falar. A Isa, Isa, você participa também, que você é boa de pergunta. Ô, Rafa, ela é boa. Ô, Rafa, nesses praticamente 2 anos, né, que a gente passou em casa, muito tempo que a gente ficou praticamente sem ver o mundo exterior, o que a gente leva disso tudo? O que a gente pode dizer assim, daqui 10, 15, 20 anos, o que foi bom, o que eu posso falar assim, não, eu passei por isso e isso ninguém vai tirar de mim? É óbvio que a experiência é diferente para cada um. Cada um passou, experimentou, vivenciou essa pandemia de uma maneira completamente diferente, né, Márcia? Mas eu acho que o que a gente mais pôde aprender com essa pandemia, que foi inclusive uma das reflexões que eu trouxe durante a minha fala, foi exatamente a nossa honestidade com aquilo que a gente estava sentindo. Porque a gente teve que lidar o tempo todo com medo, com a imprevisibilidade, ninguém sabia quanto tempo isso ia durar, a gente foi obrigado a conviver com mortes diárias, uma grande quantidade de mortes diárias, muitos de nós, inclusive, perdemos pessoas muito próximas e a gente precisou passar pelo luto, não só das pessoas próximas da gente, mas também pelas pessoas que a gente conhecia. E eu acho que o mais importante é a gente compreender que a honestidade em relação àquilo que a gente estava sentindo, que às vezes custa tão caro, é tão difícil a gente conseguir ser honesto com os nossos próprios sentimentos, a gente, inclusive, perde essa oportunidade todos os dias. Né? Todos os dias, pelo menos uma vez ao dia, eu tenho certeza que todo mundo ouve a pergunta, e aí, tá tudo bem? E automaticamente a gente responde que sim.
E a gente perde aí a oportunidade de ser honesto com aquilo que a gente está sentindo e dizer, não está tudo bem, né? Eu não estou bem, eu estou precisando de ajuda, você está disposto a me ouvir, eu quero conversar. Então é muito importante que a gente aceite um pouco mais as nossas vulnerabilidades, entenda que a gente não vai conseguir ser forte o tempo todo, que a gente não tem controle sobre tudo, que o planejamento ele é importante, mas ninguém colocou no seu planejamento de 2020, de 2021, uma pandemia. Então, mesmo quando a gente se planeja, mesmo assim, a gente precisa estar atento que nenhum plano ele é intacto quando a gente leva ele para o campo de batalha, né? Que a gente tem que estar preparado para o inusitado, que a gente tem que estar aberto para o novo. E eu acho que lidar com essa imprevisibilidade, com essas incertezas, com certeza foi o maior aprendizado durante a pandemia. Porque a pandemia esfregou na nossa cara a nossa vulnerabilidade, a pandemia esfregou na nossa cara a nossa incerteza, a nossa falta de controle, e eu acho que a gente precisa aprender muito com essa experiência. Wellington, gostaria de fazer uma pergunta? Fica à vontade. Olá, boa tarde, tudo bem, pessoal? Na verdade, eu queria aproveitar essa última fala dele, né, que ele citou a vulnerabilidade, palavra difícil, né, e tem um TED Talk muito bom, que é o poder da vulnerabilidade, de uma americana, não vou me lembrar o nome da pessoa, mas eu tenho certeza que se eles procurarem, aí eles vão achar sobre o poder da vulnerabilidade. E ela discute justamente isso, que quando nós entendemos que nós somos vulneráveis e que é importante ser vulnerável, a gente começa a busca do autoconhecimento e o quanto o autoconhecimento ele é importante para entendimento da nossa própria essência enquanto busca de felicidade, como a Márcia perguntou. E é interessante que, assim, os alunos, talvez, eles acreditam que essa busca do autoconhecimento ele tem a ver com idade e na verdade, não é uma busca eterna, praticamente, né? É essa que o Sandro acabou de colocar aí, ó, da Brené Brown, né? O poder da vulnerabilidade. Aí, de novo, eu rosquei com essa palavra, né? E a maturidade que teoricamente, ela é atingida conforme nós vamos envelhecendo. Eu sei que não existe uma lógica direta, né, de correlação entre esses dois fatores, mas teoricamente sim, quanto mais velhos somos, mais maduros somos, nós vamos entendendo muito mais do que a quantidade de likes. Uma mídia social, ela é totalmente desnecessária. O filme com pipoca, como a Márcia disse, é muito mais importante do que o que o outro acha a meu respeito. Né? Na verdade, muito obrigado, Rafael. Né? Você viu que o Sandro citou dos 3 dígitos, mas eu costumo dizer assim que quando uma pessoa já independente da quantidade de pessoas, né, se uma já se viu, se aproveitou aquilo que a gente falou, a gente já conseguiu atingir o nosso propósito. Né? Parabéns, Rafael, e fica a dica aí desse TED Talk com a Brené Brown, acho que vale a pena demais em relação à vulnerabilidade que foi citada. Obrigado. Agradeço a indicação, já salvei aqui nos meus favoritos. Obrigado, Sandro, aí pela agilidade também. Obrigado. Obrigado, Wellington. Marise, fica à vontade. Deixa eu abrir meu microfone. Ô, Rafa, no caso, nesse momento que a gente vive de tanta incerteza, você acha saudável a gente pensar naquela, vamos viver o dia de hoje, vamos ser felizes hoje, e amanhã a gente vê o que vai acontecer? Lógico que isso não vai deixar a gente ter um plano futuro, mas a gente não ficar se preocupando tanto com o que eu vou fazer amanhã, com o que eu vou vestir, com o que eu vou... tentar ser feliz hoje, com o que eu tenho nesse momento, cada momento que eu tenho, e não ficar me preocupando com o que o outro está achando, com o que o outro vai achar, com o que o outro fez ontem para você, vai fazer amanhã, sabe? Ficar criando situações na sua cabeça. Boa pergunta, Marise. E esse talvez seja um dos nossos maiores desafios, né? Que é viver o dia de hoje. Mas a gente só vai conseguir isso quando a gente aprender também a lidar um pouco melhor com a nossa finitude. Porque, infelizmente, a gente vive todos os dias achando que a gente vai ter o resto dos dias para poder fazer aquilo que a gente gostaria de fazer. A gente, infelizmente, tem a tendência de procrastinar, inclusive, a nossa felicidade.
A gente fica esperando, a gente acabou de passar por um feriado, a gente já está contando os dias para o próximo final de semana, e aí a gente já começa a contar os dias para o próximo feriado, e aí a gente começa a contar, então, os dias no calendário para quando vão chegar as férias, e aí a gente vai deixando para ser feliz sempre depois, sempre depois, sempre depois, e a gente esquece que a gente não tem garantia nenhuma de que esse depois vai chegar. A pandemia, inclusive, nos ensinou isso, né? Porque quantas pessoas perderam a vida aí de forma inesperada, inclusive sem ter a oportunidade de se despedir das pessoas mais próximas. Então, é importante que a gente tenha planejamento, sim. É importante que a gente tenha um projeto de vida, mas é importante que a gente compreenda que esse projeto ele precisa acontecer aqui e agora, né? Aqui onde a gente está, aí de onde você está, o que eu posso fazer, o que está ao meu alcance, para que eu possa aproveitar isso melhor, para que eu possa apreciar isso melhor, para que isso de alguma forma me ajude a me aproximar da minha melhor versão. E não depois, precisa ser agora, porque o depois ele é incerto demais, né? Então, assim, planejamento ele é fundamental, mas como colocaram aqui, né, o famoso carpe diem, a gente precisa realmente valorizar o momento atual, aonde a gente está, o que está ao nosso alcance, e aprender realmente a valorizar cada minuto, cada dia, como se realmente fosse o último. Talvez assim a gente viveria muito melhor. Tem um filme, inclusive, que eu gosto muito de recomendá-lo, porque ele mostra um pouco dessa reflexão que a Marise trouxe para a gente. Está disponível no Netflix, chama Questão de Tempo. Se vocês não encontrarem lá como Questão de Tempo, procurem a tradução no inglês, que é About Time. E traz exatamente essa reflexão. É um jovem que tem o poder de voltar no tempo, poder esse que a gente não tem. Talvez se a gente pudesse, as coisas seriam muito mais fáceis e a gente resolveria as coisas de uma forma completamente diferente. Mas ele vai mostrando para a gente, ao longo de todo o enredo, a importância de valorizar cada dia como se ele realmente fosse o último. E a lição que o filme deixa para a gente é realmente fantástico. Vale a pena, eu recomendo. Tem uma pergunta aqui da Isa, que é uma coisa que a gente sempre pensa. Olha só, deixa eu achar. Como aprendemos a lidar ou aceitar com o ócio para o nosso bem? Sempre me sinto culpada quando estou assistindo algo que não vai me ajudar no vestibular, por exemplo. Bastante comum, né, Isa? Todos nós. Tá aí a lógica capitalista, né, gente? Que a gente acha que a gente precisa ser produtivo o tempo todo. E, infelizmente, a gente vive ainda nesse período da escravidão. O problema é que agora a gente é escravo da gente mesmo. Então, assim, a gente não precisa se manter produtivo o tempo todo para a gente conquistar os nossos objetivos, né? E por que achar que o vestibular é mais importante do que o teu lazer e o teu descanso? Por que achar que o vestibular é mais importante do que a sua vida familiar, do que a sua espiritualidade, do que a sua saúde física? É por isso que eu acho que a gente precisa sim se preocupar com a rotina, mas essa rotina ela precisa ser equilibrada. Eu preciso lembrar que eu preciso cuidar de todas as esferas da minha vida, porque senão eu vou cair naquele equívoco de querer salvar uma única árvore da floresta, sendo que a floresta toda está pegando fogo. E aí toda a minha luta, todo o meu gasto de energia vai ser em vão. É infrutífero eu tentar salvar uma única árvore. Eu preciso olhar para todas elas, eu preciso olhar para todas as esferas da minha vida e eu preciso reconhecer que o meu descanso e o meu lazer, a atividade física que eu faço, a qualidade, a importância que eu atribuo para a minha alimentação, para a qualidade do meu sono, também vão me ajudar a passar no vestibular. Se eu não tiver saúde, se eu não estiver bem descansado, se eu não me nutrir de coisas que me fazem bem, eu nem sequer vou ter energia para poder me dedicar ou focar naquilo que eu preciso fazer para ser aprovado. Então, é muito importante que a gente encontre aí um ponto de equilíbrio e comece a valorizar e avaliar cada uma das esferas da nossa vida. A gente tem essa tendência de querer guardar tudo em caixinha separada, mas, na realidade, isso não existe. Uma área afeta a outra. E não tem nada, absolutamente nada, que dê conta de filtrar a sua vida pessoal, da sua vida escolar, da sua vida familiar, da sua vida financeira, da sua espiritualidade, da sua saúde física. As coisas se relacionam o tempo todo e uma interfere na outra. Então, assim,
estude bastante. Se eu não sei isso para vocês, os professores de vocês depois vão querer me enforcar, mas é importante também cuidar do lazer e descanso, é importante cuidar das outras áreas da vida também. Não são os 5 minutos que vão atrapalhar as 24 horas, né, Rafa? Rafa, tem uma pergunta da Laís. Por favor, Laís. Você vai falar, Laís, ou posso ler aqui? Tem uma nota. Vou ler, então, tá? Como a psicanálise está presente em nossa vida e o quão essencial ela é? A ideia de frequentemente tomar um tempinho para se permitir sentir e tentar entender seus sentimentos e se perguntar o que não está me fazendo bem, o que me faz feliz e o que posso fazer para alcançar isso. Sei que a psicanálise é uma área de estudo como a psicologia, mas já incorporei muito disso para resolver conflitos e acho que o mais difícil é ter essa disciplina e tentar enfrentar o que te incomoda. Quer falar um pouquinho, Rafa? Sim. Na verdade, Laís, eu acho que ela trouxe até um relato aqui, né, de uma experiência pessoal dela e que, pelo visto, está dando certo. Mas, vocês que já tiveram uma aula de botânica vão entender um pouco o exemplo que eu vou dar agora. E nem precisa ser especialista nessa área para entender o que eu vou dizer para vocês. A gente precisa entender que tudo que a gente faz, principalmente aquilo que a gente faz para que a gente se sinta melhor, para o nosso bem-estar, para que traga qualidade para a nossa vida, são como sementes. E não adianta simplesmente a gente lançá-las num terreno fértil. Se a gente não regar diariamente essas sementes, se a gente não cuidar bem delas, a gente não vai conseguir colher bons frutos dali. Então, essa que é a questão. A própria psicologia, não só a psicanálise, mas todas as outras áreas que tem dentro da própria psicologia, elas nos incentivam, inclusive, a essa questão do autocuidado. E é óbvio que isso precisa vir acompanhado de uma disciplina. Porque se eu não fizer isso todos os dias, se eu não cuidar de mim todos os dias, não é uma vez por semana, não é durante 50 minutos de sessão para aqueles que fazem a psicoterapia, que a gente vai conseguir resolver todos os problemas. Na verdade, aquilo que a gente faz, seja através da psicoterapia, seja em qualquer outra de terapia alternativa que vocês possam buscar, ou qualquer outra atividade que seja terapêutica para vocês, precisa extrapolar aqueles limites e atingir todas as áreas da vida de vocês. Precisa atingir, inclusive, todas as outras atividades que você se propõe a fazer, e não exclusivamente aquela. Acho que essa é a grande questão e esse é o nosso maior desafio. Certo. Mais alguém, pessoal? A gente já está abusando do Rafael aqui, mas já está tão bom. Olha lá, Rosinha. Pode falar, Rosinha. Então, Rafael, gostaria de agradecer demais você, né, porque, assim, a Isabela disse, né, que não sabia que precisava tanto dessa palestra. Então, assim, eu me enxerguei nela, né, a gente acha que já sabe tudo sobre autonomia, né, ainda mais a gente que está mais madura, a gente acha que, né, já adquiriu autonomia, que tem autoestima, mas, assim, eu acho que me fez repensar, né? Então, muito bacana tudo que foi dito aqui e todos os questionamentos, muito joia, muito obrigada, viu? Poxa, Rosinha, eu que te agradeço. Foi bom para você, foi bom para mim também. Já valeu a pena para mim. Com certeza, e eu tô pensando aqui, né, a Isa comentou, eu estava pensando nisso, e a Isa colocou o comentário dela, e eu tenho certeza que tem mais alunos que você fez com que, né, a gente trabalhasse isso dentro da gente e fizesse uma nova, como direi, ressignificar, né? Então, muito jóia, muito obrigada. Eu te agradeço pela confiança que vocês têm no meu trabalho e pelo convite que vocês fizeram. Sempre bom trazer você, sempre bom ouvir você, Rafa. A gente precisa ter mais desses momentos, né? A gente fica preso tanto a conteúdo, pensando tanto no vestibular, e o vestibular é um detalhe, muitas vezes, da vida dos nossos alunos, né? É uma motivação entre tantas que eles precisam ter para estudar.
estudar faz parte da vida, começou há muito tempo na vida deles, quando criança, mas espero que não pare nunca, porque esse é o sentido maior, né? Aprender sempre, e você sempre traz esse ponto de vista, a gente tem sempre alguma coisa para acrescentar. Rosana, fica à vontade, Rô. Boa tarde, acho que eu cheguei um pouquinho atrasada aí na palestra, mas ouvi tudo que foi dito, e eu gostaria de parabenizar aí o Rafael pelas sábias palavras, principalmente quando ele diz para os alunos não desistirem, né? Que hoje a gente vê muito aí aluno querendo desistir, querendo sair, querendo jogar a toalha, e a gente já sabe que eles precisam muito dessa força, dessa positividade, né? De vamos para frente, vamos levar, vamos chegar no vestibular, vamos ver o que acontece, né? Então, eu acho que isso foi muito bacana para eles ouvirem tudo isso, e eu gostaria de agradecer também ao Rafael. Muito obrigada. Obrigado, Rosana. Obrigado mesmo. Obrigada, Rô. Marise? Oi, Rafa. Só mais uma vez agradecer, você sabe, a admiração que eu tenho pelo seu trabalho. E só comentando sobre a música que você colocou, assim, é uma música que eu sempre gostei, mas eu acho que isso é bom para os adolescentes. Eles gostam de se padronizar. E ninguém é padronizado, né? Quem sai fora da caixinha é louco. E quem que não é louco? Quem que não tem vontade de um dia fazer tudo que a sociedade impõe? Você deixa de fazer, deixa de ser feliz, deixa de perder uma oportunidade, um crescimento, simplesmente por um padrão que foi fixado por quem? Eu acho que todo mundo devia ter essa loucura na vida. Se para ser feliz precisar ser louco ou parecer louco, então é melhor a gente ser louco, porque não tem nada mais gostoso ou melhor nessa vida do que ser feliz. É isso aí. Sandra, inclusive, a gente poderia fazer só uma palestra para discutir o que é ser normal, né? Ainda mais nos dias de hoje. Rafa, a gente agradece muito sua presença, foi muito bom, eu tenho certeza que todos os nossos alunos estão pensando o mesmo, sempre, nós professores, os alunos, a gente sempre aprende com você. E eu quero agradecer a presença de todos os professores que também estiveram aqui, nos ajudaram, colaborando com as perguntas que sempre acrescentam bastante. E eu queria falar da programação de hoje. Hoje vai vir o Rodolfo de Sante, ele vai falar sobre cidades inteligentes, que é um assunto bastante importante, talvez. Eu conheço muito pouco a respeito, eu vou muito de curiosa. Você está super convidado, tá, Rafa? E, a Denise também agradecendo. Obrigada, Dê, por você estar aqui também. E a gente se vê hoje à noite. Rafa, quer falar mais alguma coisinha? Só queria agradecer aí a vocês, parabenizá-los pela organização do evento. Vocês não imaginam quantos alunos de vocês aprendem durante a semana. Todos nós, inclusive, temos a oportunidade de aprender. E que bom, né? É isso que nos torna cada dia melhores e mais próximos de alcançar a nossa felicidade. Agradecer a vocês que ficaram até agora, a todos que participaram, e obrigado mais uma vez pelo convite. Eu também aprendi hoje com vocês, e estou muito feliz de ter participado desse momento, e me sinto privilegiado por ter feito a abertura aí desse evento tão bonito que vocês estão organizando. Parabéns aí pela organização, desde o início, viu? Desde o convite, tudo feito de forma muito respeitosa e carinhosa. Eu sou muito feliz de fazer parte aí desse time e espero estar com vocês em outras oportunidades. Certamente. Você é o nosso nome de sempre, a gente sempre lembra do Rafael. Hoje às 19 horas, então, pessoal, de novo, a gente vai se encontrar a semana toda. O Rafael está convidado a participar de todas as palestras que ele quiser, que ele se interessar, que ele puder. E a gente vai mandar para você, Rafa, também um mimo, que é o livro do Marcelo Nobel. Você vai receber aí no Jandira, tá bom? E a gente vai sortear para os nossos alunos também. Legal, né? É um livro que eu tenho, que eu gosto muito, e a gente vai sortear para os alunos que participarem das palestras. A gente vai fazer um sorteio no final, tá bom? Rafa, muito obrigada. Muito obrigada a todos os alunos, obrigada a você. Certamente a gente vai contar com você em outras oportunidades, tá bom?
Podem contar. Desejo uma boa tarde a todos. Sejam felizes. É isso aí. Obrigada, moçada. Beijão para todo mundo. Obrigada, Rafa. Abração, viu? Tchau, gente. Beijo. Tchau, obrigada.